Fala galerinha, tranquilo? Olha eu aqui de volta, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente com o que eu venho fazendo a esse longo desses tempos aí, certo? Qual a intenção desse vídeo hoje? Eu não vou pedir like para você, eu não quero inscrição, não quero nada. O que eu vou pedir para você, com todo o meu coração? Você divulgue esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Por quê? Vou ensinar para você aqui de forma simples e objetiva a você salvar vidas, tá certo? Como agir numa situação de uma parada cardíaca em adulto, e eu vou pegar ali o outro equipamento ali, o manequim, em criança, infantil e adulto, tá certo? Quanto custa uma vida, né? Então, por gentileza, peço humildemente que vocês divulguem isso nas suas redes sociais, pais, mães, filhos e amigos, beleza? Então, nosso foco hoje é esse, salvar vidas. Se você quer salvar vidas, compartilhe esse vídeo e dissemine essa corrente do bem, tranquilo? Vamos lá que eu vou te explicar aqui como proceder diante de situações de risco. Vem comigo. Primeira coisa que nós temos que pensar numa situação de urgência e emergência é no tempo, certo? Então, por regra, vocês, às vezes, em situações, colocam a pessoa num carro, sai correndo, querem procurar situações o mais rápido possível. Primeira coisa que você tem que fazer numa situação de emergência é ficar, certo? Calmo. Ok? Primeira coisa que você tem que fazer é ficar calmo. Mantenha a sua calma, senão você não vai conseguir atender, beleza? E lembrando que numa situação de parada cardíaca, pessoal, eu tenho por regra até 10 minutos para fazer o atendimento primário. Depois de 10 minutos, eu tenho uma possibilidade de vida de só 2%. Decorem esses números. Se vocês atenderem uma vítima de parada cardíaca, seja adulto ou criança, nos primeiros 4 minutos, você tem uma possibilidade desse paciente sobreviver em média 75% de chance. Então está aí a importância dos leigos, você agora que eu estou falando, entender como proceder diante de uma parada cardíaca ou alguma situação que você entenda que essa vítima pode ter risco de morte, beleza? Então a primeira situação é ficar calmo e lembrar desses números. Então não vale a pena colocar num carro, por exemplo, se você vai demorar meia hora para chegar ao local de atendimento. Então é melhor você ligar para ajuda. E aí a gente vai seguir a sequência aqui, que assim é ela. Fique calmo. Segunda coisa que você vai fazer, pedir ajuda. Certo? Segunda coisa, peça ajuda. Não tente fazer isso sozinho. Tá? Mesmo que esteja na sua casa, grite, chame o vizinho, chame alguém, pare alguém na rua para te ajudar no atendimento. E a terceira causa, você vai ligar para o 192. Certo? Ou 193, que é o Corpo de Bombeiro, ou SAMU, para você regular a situação que você está vivenciando agora, tá certo? Então mantenha a sua calma, peça ajuda e caso, apesar que nosso treinamento aqui é para leigos, lembre desse nome, vou até colocar aqui em preto, DEA. Peça um DEA, desfibrilador externo automático, um aparelhozinho que dá choque, beleza? Por quê? Se chegar alguém que você chamou e que tenha treinamento para que usar o DEA, ele já vai dar procedimento ao atendimento. E aí, dando uma possibilidade de chance maior para esse paciente. Beleza? Estou organizando as ideias. Fique calmo, peça ajuda, 192, 193. Esse treinamento é para leigos. Não vou aqui levar terminologias aonde os senhores ou senhoras não vão entender. Eu quero que você salve a vida, porque eu só tenho no máximo 10 minutos. Vocês acham que as unidades de saúde, não por incompetência, chegam em devidos ambientes em 10 minutos? Com toda certeza não. Por isso a importância, e eu peço para você divulgar esse vídeo, porque o que salva a vida é agora. É você fazendo algo para que o suporte avançado, o SAMU, o Corpo de Bombeiros, chegue a esse ambiente e dá sequência e continuidade no que você começou a fazer, ok? Então vamos imaginar a cena aqui com o senhor ou senhora, que você encontra essa pessoa no estado de inconsciência na rua ou na sua casa, ok?
Então, a primeira coisa, ficar calmo e ver a responsividade dessa vítima. Se ela responde a estímulos dolorosos, senhor, senhora, ver se ela tem reação para isso. Segunda situação que você vai fazer, expõe a vítima. Veja se ela tem responsividade respiratória, se o peito dela se eleva. Por regra, no atendimento do leigo, nós não checamos pulso, isso fica para profissionais de saúde. Mas não custa a gente dar uma ênfase no pulso. Se você tiver um pouquinho mais de conhecimento, você vai checar o pulso carotídeo aqui, ó, que a gente vem na garganta. Então você checa pulso. Não tem pulso. Se essa pessoa não respira e não tem pulso, ou não tem pulso e não respira, ela está com o coração parado, parada cardiorrespiratória. O que eu preciso fazer imediatamente, sem perder tempo? Compressões torácicas. Como é que nós vamos fazer isso? Imagina que na região mamilar, da linha dos mamilos, uma linha imaginária, você vai pegar a sua região calcanhar da mão, vamos assim dizer, a região hipotenar, e vai comprimir. De que forma? Eu vou subir aqui para facilitar. E lembrando, tem que ser numa superfície rígida. Isso aqui se faz no chão, tá certo? Eu estou fazendo aqui para ficar um pouco mais dinâmico e a visão ficar mais fácil de entendimento. Mas, por regra, a gente faz essas compressões em superfície rígida. Tem que ser no solo, tá certo? Ou colocar alguma madeira atrás das costas para que eu comprima. Então, no colchão não dá certo, no sofá não dá certo, na cadeira não dá certo. Tem que ser no chão. Então nós vamos comprimir de que forma? Mão dominante sobre mão não dominante. E nós vamos comprimir. Não pode deixar o cotovelo abrir assim, tá certo? Nós vamos comprimir a uma profundidade de 5 centímetros durante 2 minutos, tá certo? A cada 2 minutos você observa se o paciente respondeu a um estímulo, se ele tem responsividade respiratória, se ele tem pulso, se você conseguir checar pulso. Agora, a primeira coisa que você vai fazer depois que você fizer todo esse circuito, coloca o celular aqui, ó, e ligue para o SAMU ou o Corpo de Bombeiro e espere as orientações. Diga que você já está fazendo compressões torácicas numa vítima de possível parada cardiorrespiratória. Então, você vai manter esse ritmo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Você vai fazer isso quanto tempo? Durante 2 minutos. Pode colocar um cronômetro no relógiozinho aqui, ó. Não é uma de cada vez assim, tá certo? E nem é muito rápido, é uma sequência assim, ó, um ritmo de uma compressão ou 2 compressões a cada segundo. Então eu tenho que colocar 120 compressões, no mínimo de 100 em 60 segundos, no caso 1 minuto. Então eu vou manter esse ritmo aqui, ó. Até quando? Como eu falei, eu vou fazer isso durante 2 minutos, ou até a presença de alguém para me ajudar, para revezar comigo, tá certo? Ou até o socorro chegar, ou a exaustão física. Se você não consegue mais manter essa compressão aqui, se ela não tiver profundidade e qualidade, não há mais êxito e não há mais necessidade de compressões. Certo? Professor, Igor, mas a questão da ventilação? Essa ventilação era para profissionais treinados da área de saúde, beleza? Então, para o leigo, não há necessidade de você ventilar o paciente. Você só vai fazer compressões diretas durante 2 minutos, a cada 2 minutos você observa e sempre lembrando de pedir ajuda para que alguém possa vir e dar continuidade. Isso cansa, por isso que eu estou falando para vocês que você precisa de ajuda para alguém conseguir dar esse atendimento. Aí sim, pessoal, vale a pena, aí sim as pessoas que estão na regulação do SAMU Corpo de Bombeiro vão vir a você e a possibilidade dessa pessoa ter uma sobrevida, um prognóstico, um diagnóstico melhor de não morte, será fantástico, beleza? E aí você terá sido um herói, se assim podemos dizer, né? Anjos, chamam anjos da vida, as pessoas da saúde, você terá sido um herói. Então é esse tipo de procedimento. Qualquer pessoa que você encontra, que ela não tem responsividade respiratória e ausência de pulso, caso você consiga observar pulso, mas você vai também ver que ela está com pele fria, ela está com pele pegajosa, a palidez ela está branca, os lábios vão estar roxos, significa o quê? Ausência de respiratória e circulação do seu sistema. Então a gente precisa comprimir o coração para que essa pessoa, a gente faça a manutenção do coração até chegar alguém. Como eu falei, eu só tenho até 10 minutos para fazer isso, pode ser um pouquinho mais, mas por regra é isso, para voltar. Olha só,
Com 10 minutos é 2% de chance. Se você atender entre 4 a 6 minutos, começar a fazer isso, a possibilidade vai para 75, 80, 50%, dependendo da causa da parada cardíaca desse paciente. Beleza? Show de bola? Eu vou agora dar uma sequência para fazer isso com criança, beleza? Então vocês prestem bem atenção, segue a mesma ideia do quadro, tá certo? De pedir ajuda, tudo isso segue a mesma ideia. Só muda algumas questões técnicas, eu vou falar aqui do engasgo. Você, mãe que está com recém-nascido em casa, que está amamentando, quantas e quantas vezes ouvimos falar de mães que perderam seus filhos simplesmente por um engasgo de via aérea e a pessoa, né, quanto vale a vida de um filho, né? Então eu vou orientar vocês aqui para que isso não ocorra. E se ocorrer, você saiba como agir, ok? Pessoal, então vamos lá. Olha só, é uma situação mais desesperadora do que a primeira, o cenário, né? A gente ter uma criança em situação de parada, beleza? Mas a criança por si só, por regra, normalmente entra em parada, principalmente por obstrução das narinas, vias aéreas, normalmente por engasgo, tá? Então, primeira coisa que nós vamos fazer, seguir isso daqui. Fique calmo, chame ajuda, ligue para o corpo de bombeiros e não precisa sair correndo. Você tem que dar o atendimento onde você está, ok? Porque você vai perder tempo transportando. Então, é melhor atender no local se você fizer dessa forma. Então, a criança engasgada, né? Se for por amamentação, esse bonequinho aqui está já com quase um aninho, né? Mas por regra vocês têm o bebezinho, né? De recém-nascido, RN, né? Como a gente costuma chamar. Fica aí, meu querido. Então o que acontece? Primeira coisa a não se fazer numa situação de engasgo. Sacudir a criança dessa forma para você não ter uma lesão na coluna dessa criança, porque vai ter um efeito chicote. Então, no desespero, normalmente a mãe ou o pai entra em desespero. Eu até mesmo já vi colocar de cabeça para baixo, né? Sobre os pés. Quando você faz isso, vocês chamam da famosa muleira, né? A gente chama de fontanela. Você gera uma pressão maior aqui, então você pode causar danos neurológicos no seu filho gravíssimos. Então, não coloque ele de ponta cabeça, tá? Em situação de engasgo, o que você vai fazer? Se for esse aqui que já é maiorzinho, você vai colocar ele aqui no seu colo, dessa forma, de preferência abrindo assim as vias aéreas, ó, ok? Ajuda com a gravidade, pode ter assim contra a gravidade, seria ideal numa cadeira, e você vai fazer tapotagens aqui, ó, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Se tiver uma mesa, ótimo, você vai virar ele, certo? E você já vai fazer compressões aqui, porque o ritmo cardíaco de uma criança é diferente do adulto. Mesmo ele engasgado, também vai ajudar na resposta da obstrução. Então você pode comprimir aqui, 1, 2, 3, 4, 5, tá ok? Vira novamente essa criança, tá certo? Põe no seu colo e 1, 2, 3, 4, 5. Até quando? Até quando ele regurgitar o objeto, moeda, né, que eles adoram pôr moedas na boca, ou gritar, ou expressar choro, puxar o fôlego. Se caso você perceba que essa criança desfalece no seu braço, que ela às vezes fica um pouco tensa, começa a ter o mesmo sinal do outro paciente ali que está no chão, né? Palidez, roxo, ele entrou em parada cardíaca. E aí não tem necessidade da gente estar fazendo esse revezamento. Eu vou virar aqui para ficar mais fácil, assim, visualizar, ok? Você vai fazer a mesma técnica com o adulto. O que vai mudar é a forma. Se você tiver uma mão mais forte, no caso homens com mãos maiores, você vai fazer o que aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, a mesma forma do adulto. Vocês vão ver que, se você quiser ter um pouco mais de conhecimento, muda o atendimento com o atendimento avançado e profissionais de saúde. Lembrando, eu estou focando no leigo, para vocês salvarem as pessoas, tá certo? É vocês que vão salvar, para a gente poder dar continuidade. Então, eu vou comprimir somente com os meus dedos. Aonde? Mesma coisa, região mamilar, você vai marcar uma linhazinha aqui, tá certo? Um dedinho ou dois abaixo da região mamilar e ó, vou comprimir.
Igor, eu não dou conta de fazer isso com a ponta dos dedos. Então você vai abraçar a criança assim, ó, e vai comprimir com seus polegares, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas vezes? Durante 2 minutos. A mesma forma, tá certo? Esqueça a ventilação. Caso você for ventilar, também serve para o adulto, aí seria 30 compressões aqui, pensando já num procedimento mais avançado, para 2 ventilações. Mas o porquê que o leigo não pode fazer essas ventilações ou não deve sem antes ter um treinamento? Porque você pode ventilar errado, perder tempo e aí esse paciente possivelmente não terá êxito e vai vir a óbito de qualquer forma. Então é melhor a gente focar nas compressões cardíacas para o leigo nesse primeiro momento. A gente vai esquecer a respiração. Então eu vou comprimir esse coraçãozinho aqui, se Deus quiser trazemos de volta, até o socorro chegar, tá certo? Ou houver pulso, você ter responsividade, a criança responder a estímulo, beleza? E aí você pode parar esse procedimento e checa a cada 2 minutos, ok? Então segue a mesma regra do adulto que vai mudar as compressões. Às vezes você pode até conseguir fazer de uma forma mais tranquila, numa mesa, sentado numa cadeira. Se você julgar que tem que ir procurar o transporte, tudo bem, se o hospital é muito próximo à sua casa, mas você tem que fazer isso. Eu julgo que você fique em casa e chame ajuda para que essa criança tenha, aí, se Deus quiser, um futuro brilhante e venha a não ter um óbito nas suas mãos. Então, esse é o procedimento correto. Ponha contra a gravidade em caso do engasgo. Normalmente, quando você faz 2 ou 5, se for engasgo, já tem responsividade. Se a criança não tiver resposta e entrar numa situação mais crítica, você vai comprimir esse tóraxzinho de 2 a 3 centímetros, nada de colocar o peso em cima da criança igual fizemos no adulto. Se for uma criança maior, de 8, 10 anos, você pode usar somente uma mão, né? Não tem o manequim da criança aqui maior um pouquinho, porque a força do tórax dela permite. De 0 a 1 ano, você vai usar ou os seus dedos ou os polegares, caso você não tenha força para dar esse suporte, ok? Divulguem esse vídeo, por favor. Quanto vale a vida de uma criancinha assim, ou do seu ente querido, do seu pai, da sua mãe, tá certo? Então não tem preço, não vou pedir nada de like, nada disso. Eu quero só que você divulgue. Caso você não queira divulgar, aprenda, porque vai por mim. É melhor você nunca usar, mas o dia que precisar, saber o que fazer. Porque é uma situação de desespero, se for o caso do seu parente, se for alguém está desesperado. Então, vamos divulgar. Nós divulgamos tantas coisas ruins, fake news, tantas coisas que não têm interesse nenhum. Isso é um serviço de utilidade pública. Eu estou aqui como profissional, sou enfermeiro, sou especialista na área de urgência e unidade de terapia intensiva. Então, eu estou pedindo humildemente para que vocês divulguem esse vídeo, porque isso aqui vai salvar vidas. Se vocês não fizerem isso daqui no primeiro atendimento, não tem necessidade, não vai ter um bom êxito quando chegar a equipe de urgência e emergência, porque por regra você já passou, já perdeu os seus 10 minutos, tá certo? Agora lembrando, a gente faz todos esses procedimentos em parada cardíaca, então você tem que observar bem se essa pessoa não tem responsividade respiratória e se você conseguir ver se ela não tem pulso. Sinais característicos, falei, cianose, né, que é a pele roxa ou a boca roxa, palidez cutânea, pele fria, isso são características de uma parada cardíaca, ok? Fiquem com Deus e boa sorte para todos. Espero que nunca passem por uma situação como essa, mas se for passar, que você saiba como proceder e reverter o caso clínico, ok?